Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 7. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós leremos do versículo 37 ao 50. Nessa igreja nós nos colocamos de pé para ler a palavra do Senhor. A gente não está lendo o Diário Gaúcho, nem o Globo.com. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Eu vou ler a partir do 36, tá? Escute com fé o que diz a santa palavra de Deus. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado a si mesmo, disse a si mesmo, no seu íntimo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com o beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Até aqui. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor, foi o teu Espírito que inspirou essas palavras. Inspirou Lucas, o evangelista, a escrever essa história. E não só ele, mas todos os evangelhos retratam essa história, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a ver o teu coração, a tua graça, Senhor, e também a nossa condição espiritual, Senhor. Nos ajuda para que possamos, Senhor, entender a profundidade do teu amor, da tua graça e do teu evangelho nessa noite, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Essa é uma passagem chocante. Chocante. O evangelista Lucas é o escritor dos evangelhos mais atento. Ele retrata histórias em detalhe. E ele atenta para alguns grupos que os outros evangelistas não deram atenção. Especialmente as mulheres, que eram extremamente desprezadas e desrespeitadas naquela cultura. Ainda mais uma mulher da vida, como a gente diz, né? Uma mulher que se prostituía. A prostituição já existia
naquela época. E quando a palavra fala pecadora, essa é a conotação da palavra. Uma mulher que ganhava a vida vendendo o seu corpo. Alguém que, até nos dias de hoje, seria reprovada por muitos de nós. Se entrasse uma mulher com vestido curto e com roupas aqui mais, mostrando mais partes do corpo, todos nós ficaríamos um pouco desconfortáveis. É exatamente isso que está acontecendo aqui nessa cena. Toda a cidade que estava na casa desse fariseu, reunida, sabia que aquela mulher fazia o que fazia. Jesus esteve na sinagoga, pregando e ensinando. E era costume que os fariseus convidassem o pregador, a pessoa que estava ensinando na sinagoga, para tomar uma refeição na sua casa. E aqui é preciso entender bem o contexto cultural, que isso era meio que um protocolo. Dentro dessa cena, dá para ver que o fariseu não botava fé em Jesus. O fariseu estava duvidando do ensino e do caráter do próprio Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque era costume, além de convidar a pessoa para tomar uma refeição em casa, qualquer pessoa que chegasse era costume oferecer uma bacia para lavar os pés ou ordenar que um criado lavasse os pés da visita. Isso era o que qualquer bom anfitrião faria. E ele não fez isso com Jesus. Ele não fez isso com Jesus. Então, de certa maneira, o fariseu estava desde o início demonstrando algum certo de desprezo por Jesus. Tipo assim, vou te convidar na minha casa para cumprir o protocolo religioso, mas eu não vou te dar a honra que todos merecem. Ele estava deixando Jesus meio que... Não sei vocês, mas eu gosto de receber bem as pessoas na minha casa. Quando as pessoas vão na minha casa, eu tento fazer o famoso frango com curry, que acho que é a melhor comida que eu sei fazer. Eu tento receber bem as pessoas e ser um bom anfitrião quando as pessoas vão na minha casa. Para que as pessoas se sintam bem, se sintam amadas, respeitadas, honradas. É isso que nós devemos fazer uns com os outros. É isso que nós devemos fazer quando alguém vai na nossa casa, ou quando nós vamos na casa de alguém. É isso que a gente espera que alguém faça por nós. Não é muito ruim quando... agora eu lembrei de uma história que os meus pais contavam, que tinha uma irmã da igreja que sempre vinha visitar a igreja deles, que morava em outra cidade, e os meus pais sempre se esmeraram para fazer o melhor, para receber aquela irmã e tudo mais, né? Essa mulher morava no interior, e quando eles foram visitar essa pessoa mostrou um freezer cheio de carnes. Tinham matado um boi e tinha vários pedaços de carne, né, no freezer. E adivinha o que foi a janta? Churrasco? Não. Foi sopa de pé e cabeça de galinha. Olha, depois de ter mostrado um freezer cheio de carne, oferecer uma sopa de pé de galinha é quase uma ofensa, né? É uma ofensa praticamente. Eu estou aqui só tentando ilustrar a maneira como o fariseu estava tratando Jesus na casa dele. O próprio Deus na casa de um homem, e ele não estava reconhecendo quem estava ali com ele. E quando a Bíblia fala aqui que eles se prostraram e se deitaram, entenda assim, que na casa do judeu a mesa é bem baixinha, tipo a casa de japonês, sabe? Que a mesa é bem baixinha, tipo aquelas mesas de centro bem baixinha. Não sei se eu deito aqui para demonstrar, mas as pessoas comiam assim, com os pés para trás e escoradas na mesa. Só para vocês entenderem como a mulher chegou aos pés de Jesus. Então, é como se Jesus estivesse aqui, o fariseu estivesse aqui. E ali, naquela conversa, a Bíblia não retrata o que estava sendo falado, mas geralmente quando o rabino ia para a casa do fariseu, eles iam falar sobre o quê? Teologia. Eles iam discutir teologia.
O fariseu ia fazer perguntas a respeito do ensino daquele rabino, ia fazer esse tipo de perguntas. E eles estavam ali. E geralmente, por educação, na cultura da época, outras pessoas eram convidadas e mais pessoas deviam estar ali vendo aquela cena, mas só o anfitrião e Jesus falavam naquela ocasião, e as pessoas ficavam observando. E ali Jesus está conversando com o fariseu e entra essa mulher. Será que eu posso falar? A Andressa Urach entra pela porta da casa do fariseu e se deita aos pés de Jesus e começa a chorar. E ela começa a fazer, ela faz as 3 coisas que se esperava que o fariseu fizesse e que ele não fez. Ela faz com Jesus. Primeiro era lavar os pés, depois era saudar com um beijo no rosto, e não tinha nenhuma conotação sexual, isso era apenas o cumprimento daquela época, que é até hoje assim. E depois era ungir a cabeça, talvez por causa da poeira e tudo mais, era uma maneira de trazer algum tipo de refresco e de alívio por causa do sol, do calor. Se ungia a cabeça, deixava a pessoa perfumada e refrescava a cabeça com óleo. Era uma maneira de receber bem a pessoa. E o que essa mulher fez? Olha que loucura. Ela percebeu que o fariseu não tinha feito isso. Ela percebeu que ele não tinha feito isso. E ela percebeu quem estava na casa do fariseu. E aí ela foi fazer. A Bíblia não diz se ela foi em casa buscar o vaso de alabastro, se ela já estava com o vaso de alabastro porque ela estava indo para o trabalho, entre aspas. A Bíblia não dá esses detalhes. O vaso de alabastro é um vaso pequeno. Um vaso pequeno. Seja bem-vindo, meu irmão, à casa de Deus. O vaso de alabastro é um vaso pequeno. Só para a gente ter, assim, mais ou menos, questão de... O vaso de alabastro tem mais ou menos 1 litro, tá? Então, era bem pouquinho. E as mulheres, olha só, para que era usado o vaso de alabastro? Isso pode parecer uma coisa boba. Muitas vezes a gente não dá atenção para essas coisas no texto. Mas as mulheres compravam ou ganhavam do seu pai um vaso de alabastro, e elas iam comprando um perfume caro, especiarias. Tem outra passagem que uma mulher quebra um vaso de nardo, e o nardo é tipo uma essência, um perfume caríssimo que não existe na região de Jerusalém, é um perfume importado, é um Chanel número 5, sei lá, da perfumaria da época. Era algo caríssimo. E as mulheres, elas guardavam esse perfume raro no vaso de alabastro para a sua noite de núpcias. Só que as mulheres que não tinham noite de núpcias e viviam a vida fácil, como diz, né, ou vendiam seu corpo, elas usavam esse tipo de perfume para estar perfumada para ter relações sexuais com o seu... Esse era o uso do perfume. Então, assim, eu só estou ilustrando para vocês o quão chocante é o que está acontecendo aqui. O quão chocante é. Essa mulher chega, chora aos pés de Jesus, e aqui, mais uma vez, a Bíblia não dá esses detalhes, mas muito provavelmente, essa mulher tinha ou ouvido a fama de Jesus, que tratava com dignidade as mulheres, que perdoava pecados, ou ela esteve na sinagoga, mesmo com os olhares de laser dos fariseus, ela estava lá, ouvindo a mensagem de Jesus, e ela ficou sabendo, diz a passagem, que Jesus estava na casa do fariseu. Ela enfrentou todos os preconceitos, ela enfrentou todos os olhares, ela enfrentou tudo isso, para estar aos pés de Jesus, para de alguma maneira, ser notada por Jesus, ser perdoada por Jesus. E ela fez aquilo que o fariseu deveria fazer. E olha que interessante, aqui a gente tem, a montagem do texto é muito importante, porque aqui tem o contexto onde isso acontece, tem a entrada da mulher, o julgamento errado do fariseu, a parábola de Jesus, o julgamento certo do fariseu e a resolução. Então a gente vê aqui a estrutura dessa história. Então aqui Jesus, mais uma vez, usa uma parábola de fácil entendimento
para mudar a mente de uma pessoa religiosa. Eu gosto desse tipo de história, e assim, eu vou até encurtar um pouco eu quero deixar você pensando nisso antes do que eu vou falar. Quando nós lemos a Bíblia, aqui tem 3 personagens principais. Tem Jesus, tem o fariseu e tem a prostituta. Quando nós lemos essa passagem, a gente tem que se identificar com alguém. Jesus você não é. A gente sabe que aqui ninguém é Jesus, né? Ninguém é santo, ninguém é Jesus. A gente só tem 2 opções. Aqui hoje a gente se identifica com a prostituta ou a gente se identifica com o fariseu. E Deus quer falar com esses 2 grupos nessa noite. Amém? Então eu quero já dizer isso para você, para que você vá pensando a respeito disso. De qual grupo você pertence. Você é como uma prostituta? Ou um prostituto? Sei lá que existe essa palavra? Ou um fariseu? Uma fariseia? Será que existe fariseia? Enfim. Eu acabei de inventar agora, então, esse farisete também não, sei. Mas não provoca o meu senso de humor, senão vai dar problema. Sabe que como piadista, stand-up, eu sou um excelente pregador, né? Então, vamos lá. Então, olha o que aconteceu aqui. Ao ver que o fariseu havia convidado, disse a si mesmo. A ver o fariseu, o que havia convidado, disse a si mesmo. Olha só. Lembra que eu falei que o fariseu estava duvidando da doutrina de Jesus e do caráter de Jesus? Porque assim, Jesus tinha a fama de profeta, ou de rabino, ou de mestre. Então olha só, todos pensavam, e por causa dos milagres e da fama de Jesus, pensavam que ele era um profeta, ou o profeta esperado. Essa era a dúvida que parava no ar. Olha o que ele diz para si mesmo. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e de que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele falou assim, suspeitei desde o princípio. Esse cara aí, pastor, cheio de tatuagem, não me cheira muito bem, né, Chico? Não parece. Estou suspeitando. Se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Então Jesus sacou o que estava acontecendo e disse, olha só como Jesus, mesmo o cara sendo muito ruim, preconceituoso, julgador, Jesus com toda a classe, com toda a paciência, com toda a mansidão e com todo o amor, ele diz assim, Simão, eu tenho algo a te dizer. E ele de maneira hipócrita, diga, mestre, o que é que tu vai me ensinar agora? Se nem tu não percebeu que é uma pecadora, agora o que tu vai falar? Como é que tu vai te explicar? Diga aí, mestre, o que tu vai me falar? Qual que é a tua doutrina? E Jesus começa a dizer essa parábola. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Ainda deixou, né? Sabe, deixou picando assim, ó. Qual deles tu acha que 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é quanto? Como assim, uma coisa muito óbvia de entender. Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus usou a expressão hebraica para quando um rabino, quando o talmidim, que é o discípulo do rabino, às vezes o rabino fazia esse tipo de teste com o seu discípulo e apresentava o problema teológico para o talmidim, e se o talmidim respondesse certo, essa era a expressão que era usada. Respondeu bem, Emiliano, parabéns, 2 palavras para você, parabéns. Muito bem, respondeu corretamente. Você julgou bem, disse Jesus. E aí ele usou a parábola. Já que tu interpretou certo, agora eu vou te mostrar como é que funciona na prática. Está vendo essa mulher?
Em outras palavras, ele falou assim, essa aqui devia 500. E tu acha que deve 50. Mas Deus perdoou ambos. Deus perdoou ambos. É isso que Jesus está dizendo. Muitas vezes, nós achamos que nós merecemos o amor e o perdão de Deus. Mas a verdade é que nenhum de nós merece. Todos nós somos eternos devedores de Deus. Por isso que a parábola diz que nem o que devia 50 tinha como pagar, e nem o que devia 500 tinha como pagar. Nenhum dos dois tinha como pagar essa dívida. É exatamente a condição do nosso coração. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Mesmo que você ache que você só deve 50. Não, você não tem os 50 para pagar para Deus. A boa notícia é que Deus perdoa quem deve 50 e quem deve 500. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Até a que deve 5 mil, a que deve 50 mil. Um denário era o trabalho de um dia de uma pessoa. Convertendo em reais, eu acho que eu fiz essa conta, o trabalhador médio do Brasil ganha 30 reais por dia. O que devia 50, devia mais ou menos 1.500 e poucos reais. E o que devia 500 era 15 mil e poucos reais. Para quem é rico, isso é pouco. Mas para nós, trabalhadores brasileiros, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E aqui a Bíblia diz, não é tanto o valor. E assim, essa aplicação de valor monetário até não funciona tanto para nós. Porque naquele contexto em que o Império Romano subjugava os judeus, um dia de trabalho valia muita coisa. Era algo impagável. Impagável para ambos. Essa é a conotação. A minha pergunta para você é: quanto você acha que você deve para Deus? E eu não estou falando de dinheiro, porque aqui a palavra dívida maior, no aramaico, é a mesma palavra para pecado. Tanto que numa oração do Senhor, num evangelho, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e no outro perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é a raiz da mesma palavra. Não é sobre dívida financeira, mas é sobre a dívida da ofensa que nós cometemos contra Deus. Com os nossos pecados, com as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras. Muitos de nós fomos criados dentro do catolicismo, foram batizados, fizeram crisma, primeira comunhão, etc. E o grande erro do catolicismo é pregar, que nós podemos ser salvos mediante boas obras. Ou seja, em outras palavras, é dito por aí, por outras religiões, que aquele que tem 50, que deve 50 consegue pagar. O que deve 500 talvez consiga pagar com boas atitudes. O que o Evangelho diz é que a nossa dívida é impagável. Porque não tem nada que nós possamos fazer para pagar pelos nossos pecados. A minha pergunta para você é: nós estamos aqui hoje diante de Deus, diante do cálice do sangue de Jesus. Como que nós vamos participar desse momento agora? Como alguém que acha que esse cálice e esse pão partido vale 50 ou vale 500? Como você se enxerga? O fariseu achava que devia pouco para Deus, e por isso ele amava pouco a Deus. A prostituta estava nesse processo de conversão, de arrependimento.
reconhecendo a sua condição diante do Filho de Deus. Diante do Filho de Deus. E aqui, a Bíblia ela é tão maravilhosa e genial, que a gente não tem como saber o que se passava exatamente no coração dessa mulher. Nós podemos apenas avaliar as suas atitudes. E Jesus avaliou as atitudes dessa mulher em contraste com a do fariseu, no final dessa passagem. Olha o que Jesus diz: vê esta mulher, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Eu acho que tem várias coisas que mudam ao longo dos anos, mas o fato do cabelo ser importante para as mulheres, eu acho que desde aquela época, já 2000 e poucos anos, né? Onde é que as mulheres gastam mais dinheiro, eu acho? Um bom shampoo. Qual que é o bom? É o alce, é a vela, uma boa progressiva, luzes. Naquela cultura, então, o cabelo era a coisa mais importante. E assim, era a coisa que mais atraíam os homens, que mais distinguia uma mulher de um homem, era um bonito cabelo. Era a coisa mais valiosa. Se ainda hoje é importante para as mulheres o cabelo, naquela época ainda mais. E uma das coisas que mostra que essa mulher era uma mulher pecadora é que ela não usava véu no cabelo, como todas as mulheres deveriam usar véu no cabelo. Ela estava com seus cabelos descobertos, mas os cabelos dela foram usados para enxugar os pés de Jesus. Eu não tenho muito cabelo, talvez não faça muita diferença para mim, mas para vocês mulheres, enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Ela não tinha uma toalha, ela não tinha como, ela fez o que pôde com o que tinha para adorar a Deus. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Ela fez o que ela tinha para adorar ao Senhor, para demonstrar algum fruto de arrependimento, para demonstrar algo para Jesus. Enxugou seus pés com o cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A gente precisa fazer aqui uma relação. No quanto nós amamos Jesus, é proporcional ao quanto nós entendemos que nós somos pecadores. Se eu reconheço que eu preciso da graça de Deus, que Ele fez tudo por mim, que Ele entregou a sua vida por mim, e que eu devia muito para o Senhor, porque eu sou muito pecador, essa é a mesma proporção que nós amamos a Deus. Nós deveríamos amar a Deus. Mas às vezes nós somos tomados por orgulho. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente pode passar algum tempo. A gente compra umas roupas mais compridas, ouve umas mensagens assim, mas começa a se espelhar nas outras pessoas, começa a se vestir um pouco melhor, começa a falar menos palavrão, até para de beber, de fumar, de qualquer coisa. Parece que tem um melhoramento moral quando a gente vem para a igreja. E a gente passa a achar que está devendo menos, ou que deve menos para o Senhor. E nosso amor pelo Senhor começa a diminuir. A gente passa a pensar que a gente merece estar aqui. Como se Jesus não nos devesse, como se nós não devêssemos nada para o Senhor.
quando na verdade o caminho cristão deveria ser o contrário. Paulo, quando ele vai escrevendo as suas cartas, ele diz que ele é pecador, ele se reconhece como pecador. E no final das suas cartas ele vai dizendo, dos pecadores do qual eu sou o pior de todos. Ou seja, a medida da santidade não é que a gente vai ficando mais santinho e vai precisando amar menos Jesus. Não. Quanto mais santo nós nos tornamos, mais nós temos capacidade de reconhecer a nossa corrupção e mais nós temos capacidade de reconhecer o quanto Deus nos perdoou. O quanto Deus, de onde Deus nos tirou. Por isso eu fiz aquela pergunta no meio da mensagem. Quanto você acha que você devia para o Senhor? 50? 500? 5.000? Porque esse número, por mais fictício que seja, não tem um contador de pecados lá no céu. Não é isso. Mas é a maneira como nós nos enxergamos. Você se enxerga como um pecador, ou você se enxerga como um fariseu, que acha que não é tão pecador assim, que não precisa tanto assim quanto o fulano ou a fulana. Essa palavra, ela é arrasadora, ela é chocante. O que eu acho genial nessa passagem é que não tem para onde fugir. Se você se julga um fariseu, é péssimo. Se você se julga um pecador, também é muito ruim. Mas a boa notícia é que Deus tem graça para ambos. Deus tem graça e perdão para ambos. Você não precisa levantar a mão e dizer, eu sou um fariseu, ou levantar a mão e dizer, eu sou como essa prostituta. Isso é entre você e o Senhor. Mas nós precisamos sim ser conscientizados do quanto nós fomos perdoados pelo Senhor. Quanto mais nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou e com quanta graça o Senhor nos resgatou. A gente fez esse exercício lá no grupo e a gente perguntou, o que a gente seria se não fosse cristão hoje? As respostas foram terríveis. E hoje a gente olha isso, por mais que as nossas respostas tenham sido que a gente olhar para nós mesmos e pensar assim, eu seria podre e terrível sem Jesus. Através da graça de Deus, esses 500 que nós devíamos, vira saldo positivo. Porque as nossas dívidas foram pagas pelo Senhor. A boa notícia do Evangelho é justamente essa. O pecado, ele nos iguala. Ele nos iguala. Porque nós não temos como pagar nenhum pecado. Então não existe orgulho nenhum dizer assim, eu sou menos pecador do que você. Não tem orgulho nenhum nisso. Não há orgulho nenhum dizer eu peco menos. Orgulho nenhum nisso. O pecado nos iguala e nos humilha. Essa mensagem de que o pecado nos iguala e nos humilha deveria gerar em nós um coração parecido com o dessa prostituta. Nesse momento, nós deveríamos nos ajoelhar, encharcar os pés do nosso Senhor, pedindo para que Ele nos perdoe dos nossos pecados. Essa mensagem, ela é humilhante. Mas essa humilhação no reino de Deus, esse tipo de humilhação, de constrangimento que a gente passa por ser
confrontado pela palavra de Deus, ele não é ruim. No mundo nós somos humilhados a bel prazer. As pessoas humilham pelo prazer de te ver humilhado. O nosso Senhor nos humilha porque esse é o único caminho possível para que nós sejamos perdoados. Deus só perdoa aquele que se humilha. Deus só perdoa aquele que se humilha diante de Deus. Então não se envergonhe. Chegue diante de Deus, assim como essa prostituta chegou. Derrame as suas lágrimas. Reconheça que só Ele pode te conceder perdão pelos pecados. Que você por si mesmo, pela sua justiça própria, pelas suas boas obras, elas não valem nada diante de Deus. A única boa obra que Deus aceita é a boa obra da cruz de Cristo. Essa é a única boa obra que vale. A única boa obra que é aceita por Deus para a remissão dos nossos pecados. Você pode alimentar todos os pobres de Porto Alegre. Você pode ajudar todas as pessoas que você conhece. Isso não é suficiente para pagar pelos seus pecados. Apenas o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados e os meus. Eu fico maravilhado com o Evangelho. Maravilhado com a sabedoria de Deus, com a sabedoria de Jesus. Olha como essa história foi se conduzindo. Olha que plot twist aqui Jesus criou. O fariseu chegou todo pimpão, todo cheio de si. Quem é esse cara aí que vem pregar e dizer e toca em pecador? Quem ele pensa que ele é? E Jesus dá uma invertida e coloca o fariseu no seu lugar, que é junto com essa pecadora, que é junto com a pecadora. Coloca em pé de igualdade. Irmãos, para encerrar, olha como acaba essa história. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Irmãos, muitas pessoas, por mais que seja apresentado o Evangelho, continuam na religiosidade, continuam ainda duvidando da mensagem de Jesus. Continuam com o mesmo coração. As pessoas que estavam em volta ainda assim, tá, mas quem é esse cara? Além de ser deixado tocar para a prostituta, agora está perdoando pecado. Continuaram resistentes. Continuaram com o coração duro diante da mensagem do Evangelho. A postura de coração que o Espírito de Deus quer gerar no seu e no meu coração hoje é a postura dessa prostituta. Um coração humilhado, mas que se tornou humilde. E por se tornar humilde, em reconhecer a graça de Deus em Jesus, a oferta de Deus em Jesus que pode perdoar pecados, ela recebe perdão e paz. Perdão e paz. Eu não sei se você já teve que ser perdoado por alguém. Quando a gente treta com alguém, às vezes na família,
É uma humilhação pedir perdão, né? Por mais simples que seja. Falou uma coisa que não devia, gritou numa hora errada. E aí a gente tem que pedir perdão. Parece que crava uma faca na gente. Mas a nossa condição diante de Deus é pior ainda. Nós temos ofendido muito a Deus. Mas a boa notícia é que Deus está pronto para nos perdoar. Saiba disso nessa noite. Deus está pronto para te perdoar. Não importa se você deve 50 ou se você deve 500. Não importa qual foi o seu pecado. Ele está aqui hoje para te dar perdão e paz. Perdão e paz. Se a gente se sente em paz, quando a gente consegue se reconciliar com alguém que a gente se relaciona aqui nesse plano, deveria gerar em nós. Se nós temos consciência do nosso pecado, nós pedimos perdão do nosso pecado. E nós temos a certeza, através da palavra de Deus, de que Deus concede perdão para nós. O fruto dessa consciência é profunda paz e comunhão com Deus. Profunda paz e comunhão com Deus. Qual é a atitude do seu coração nessa noite? Talvez você entrou achando que devia 50 e descobriu que deve 500. Talvez você entrou achando que devia 500 e descobriu que deve 5.000. Não importa mais o quanto é a nossa dívida. O que importa é o nosso arrependimento, a nossa fé em Jesus como Salvador. E a promessa dele de perdão dos pecados, mediante o sangue e o sacrifício de Jesus.